Amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia, é um prazer poder enviar este vídeo aos irmãos. Quero saudar o reverendo Aldemar, um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, seu ministério. Saudar também ao conselho da Igreja de Vila Pauliceia e a todos os irmãos. Quero agradecer o convite que foi feito para participar dessa atividade de missões. Para mim, um prazer, um privilégio poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Estamos aqui para falar sobre a missão da igreja e é isso que nós vamos fazer agora, meditando na palavra de Deus, que os irmãos e todos nós possamos ser abençoados, edificados, fortalecidos e capacitados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para cumprirmos a missão que o Senhor deixou para nós. Nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos fazer a leitura do texto básico da nossa missão. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler os últimos versículos do Evangelho de Lucas. Lucas 24, do versículo 44 ao versículo 53. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Irmãos, a mensagem, baseada no texto que nós acabamos de ler, tem o seguinte tema: elementos fundamentais da missão da igreja. Elementos fundamentais da missão da igreja. Nós estamos no texto do Evangelho de Lucas, que são os últimos versículos do Evangelho. Lucas termina o seu Evangelho narrando as palavras de Jesus, como Jesus entregou a missão para a sua igreja. É um momento muito importante, são palavras muito importantes, as palavras de Jesus. E no começo dessa mensagem eu quero destacar a importância de saber qual é a missão que nós temos como igreja. Como é importante saber qual é a nossa missão. Quando nós sabemos a missão que nós temos que cumprir, nós não precisamos ficar buscando qual é o propósito da nossa vida. Nós não precisamos perder tempo realizando muitas e muitas coisas. E o mais importante, nós nos dedicamos a realizar o que realmente importa. O Senhor Jesus entregou para cada um de nós. O Senhor Jesus entregou para mim, entregou para você, meu irmão, uma missão. E nós devemos dedicar toda a nossa vida, todos os nossos esforços para cumprir a missão que o Senhor entregou a nós. O Senhor Jesus entregou esta missão à sua igreja. Esta missão entregada à igreja não é uma missão que somente o pastor deve cumprir. Não é uma missão que somente os presbíteros, que os missionários devem cumprir, ou aqueles que têm um dom, chamado especial. Não é assim. Se você é crente, se você é seguidor de Jesus,
você deve dedicar a sua vida para cumprir a missão que o Senhor entregou à sua igreja. Então, é muito importante meditar neste texto que Lucas registrou as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Bom, vamos falar um pouco sobre o evangelista Lucas e sobre este livro, o Evangelho de Lucas. Lucas era um grego que se converteu ao Evangelho, se converteu a Cristo, e ele era um homem ilustre, era um médico. Lucas é chamado médico amado, e ele foi, depois de convertido, um grande colaborador dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo. Lucas se dedicou na sua vida a escrever uma grande obra que foi dividida em duas partes. Primeiro, o Evangelho de Lucas, foi escrito por ele. Esta é a primeira parte da obra. E a segunda parte desta obra é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Lucas diz no começo do Evangelho que ele escreveu esta obra especialmente para um homem chamado Teófilo, que Lucas chama de excelentíssimo Teófilo. Provavelmente este homem era um homem muito ilustre, muito importante dentro da sociedade romana. E alguns estudiosos dizem que este Teófilo foi o patrocinador da obra de Lucas. Lucas tomou muito tempo e ele teve que se esforçar muito para escrever esta grande obra. No começo do Evangelho, Lucas diz que ele fez uma acurada investigação para escrever o Evangelho e o livro de Atos. Então, Lucas ele teve que entrevistar pessoas que conheceram a Jesus, que viveram com Jesus, que viveram com os apóstolos. Lucas fez uma grande pesquisa para escrever a sua obra. E nós percebemos que Lucas era um homem muito culto. Quando nós lemos o Evangelho e o livro de Atos, nós vemos como Lucas era um grande estudioso pela forma como ele escreve a sua obra. Bom, meus irmãos, falando sobre este primeiro livro, o Evangelho, qual é o propósito de Lucas em escrever o Evangelho? Em primeiro lugar, o propósito de Lucas com o Evangelho é mostrar quem é Jesus. Lucas mostra no seu Evangelho que Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou. Jesus é o Messias prometido. É isso que Lucas mostra. O grande Messias prometido em todo o Antigo Testamento, a sua chegada, o cumprimento da chegada do Messias, o ministério do Messias se cumpre na pessoa de Jesus. Como Messias, então, Jesus é o Senhor e Jesus é o Salvador do seu povo. Mas também, além de mostrar quem é Jesus, Lucas no Evangelho mostra o que Jesus fez, o que Jesus realizou. Nós podemos destacar, em primeiro lugar, que Jesus Cristo veio como Salvador do seu povo para cumprir a lei, para cumprir a palavra no lugar do seu povo. Também, de forma muito especial, Jesus, obedecendo toda a palavra de Deus, ele veio entregar a sua vida para salvar o seu povo. Jesus morreu na cruz para entregar a sua vida como pagamento pelos pecados do seu povo, para salvar o seu povo dos seus pecados, para trazer sobre o seu povo a salvação. Jesus também ressuscitou dentre os mortos para o seu povo. Através da ressurreição de Jesus, o povo de Deus recebe vida com Deus, recebe uma vida renovada, transformada, porque o Senhor Jesus ressuscitou pela sua igreja, ressuscitou pelos seus escolhidos. E no final do livro de Lucas, especialmente também no texto em que nós lemos, nós vemos que depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus apareceu muitas vezes aos discípulos, 40 dias depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos seus discípulos, entregou muitos mandamentos,
especialmente a missão para a igreja. Jesus foi elevado aos céus. Jesus voltou para o Pai. E esta obra é muito importante, porque agora Jesus é o nosso Senhor, o Salvador da igreja, o Senhor da igreja, e também o intercessor sentado à direita do Pai, o advogado do seu povo sentado à direita de Deus. Então este é o propósito do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, a primeira parte da grande obra de Lucas. O livro de Atos, a segunda parte da obra de Lucas, mostra como o ministério de Jesus continuou através do Espírito Santo, atuando na vida da sua igreja. O livro de Atos, irmãos, é muito interessante saber que Lucas mostra no livro de Atos como a igreja cumpriu a missão. Como os primeiros discípulos, a igreja primitiva, cumpriu efetivamente a missão que o Senhor Jesus entregou à sua igreja. Bom, no texto em que nós lemos, irmãos, o que nós podemos aprender nesse texto? Lucas apresenta as últimas palavras de Jesus. Lucas está mostrando o final do ministério de Jesus. Jesus havia morrido na cruz, havia ressuscitado, e ele estava aparecendo aos seus discípulos. Este é um momento muito importante. Claro que as palavras de Jesus, todas elas são importantes, mas estas últimas palavras são muito importantes, porque Jesus quer deixar os discípulos enfocados naquilo que é mais importante. Então, irmãos, o que Jesus Cristo faz especialmente? Quais são as palavras especiais que Jesus Cristo fala aos seus discípulos? Jesus entrega aos seus discípulos a missão. O texto em que nós lemos mostra como Jesus entregou a missão aos seus discípulos, a missão que eles deveriam cumprir e a missão que ainda nós hoje, como discípulos de Jesus, devemos cumprir. Nessas palavras de Jesus, de forma resumida, Jesus apresenta os elementos fundamentais da missão da igreja. Então eu quero deixar essa mensagem com os irmãos, deixar estas lições, para que nós saibamos, de acordo com este texto, quais os elementos fundamentais da missão. Ou seja, quais os elementos são prerrogativas essenciais. Nós não podemos deixar de lado, nós não podemos abandonar, não podemos negligenciar nenhum destes elementos. Porque se nós negligenciarmos um destes elementos, a missão não será cumprida. O primeiro elemento, irmãos, que Jesus apresentou, o primeiro elemento fundamental da missão da igreja, é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o primeiro elemento fundamental da missão da igreja. Sem Evangelho, sem o Evangelho de Jesus Cristo, não se faz missões. A missão não pode ser cumprida. É muito interessante que o texto diz que Lucas relata que Jesus disse aos seus discípulos, os discípulos estavam assombrados, muito assustados e também muito felizes, porque Jesus havia ressuscitado. E diante daquele assombro dos discípulos, Jesus Cristo diz aos discípulos: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que importante, irmãos, entender estas palavras. Jesus Cristo mostrou aos discípulos, depois que ele ressuscitou, ele explicou aos discípulos que foi necessário que ele morresse. Importava que a palavra de Deus do Antigo Testamento fosse cumprida. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, cumpriu a lei de Moisés, cumpriu os anúncios dos profetas, cumpriu os registros dos salmos.
e era necessário que isto acontecesse, que Jesus morresse na cruz e que Jesus ressuscitasse. Ou seja, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Apontava para a obra de Jesus, especialmente a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Meus irmãos, isto é fundamental para a missão. Antes do Evangelho, antes de Jesus cumprir o Evangelho, a igreja não tinha esta missão. Não tinha a missão definida, claramente realizada por Jesus. Então, antes de Jesus, para receber a salvação, era necessário judaizar-se. Era necessário aproximar-se do povo de Israel, do Deus de Israel, da lei de Israel. Mas depois do Evangelho, agora é necessário aproximar-se somente de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, era necessário fazer sacrifícios. Era necessário cumprir cerimônias, rituais. Mas agora, com o cumprimento do Evangelho, agora com a realização do Evangelho, a salvação está realizada. Então, irmãos, isso é muito importante. O primeiro elemento fundamental da missão é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia? O que Jesus realizou. Jesus morreu na cruz pelos pecadores. Jesus entregou a sua vida pelos pecados. Aquele que recebe a Cristo tem os seus pecados perdoados. Aquele que recebe a Cristo é reconciliado com Deus. Aquele que recebe o Senhor Jesus se torna filho de Deus. Aquele que recebe a Jesus Cristo recebe o Espírito Santo e tem também o Espírito do Filho de Deus nele. Podemos chamar a Deus de Pai. Deus passa a ser o seu Pai por causa do Evangelho de Jesus. A única coisa que precisamos fazer é receber o Senhor Jesus, receber o Evangelho. Por isso que se chama Evangelho, boa notícia. Porque somente é necessário crer na notícia. Somente é necessário receber a notícia. Somente é necessário seguir a notícia para ser salvo. Então este é o primeiro elemento fundamental da igreja. O Evangelho de Jesus Cristo. Mas o nosso texto mostra um segundo elemento fundamental da missão da igreja. E o segundo elemento fundamental da missão da igreja é a pregação por parte da igreja. A pregação por parte da igreja. A pregação do Evangelho de Cristo. Mas é necessário pregar o Evangelho. É necessário que a igreja, é necessário que os discípulos de Jesus preguem o Evangelho. Então, o texto em que nós lemos, irmãos, mostra que agora que a obra de Cristo foi realizada, agora que o Evangelho está definido, agora que a salvação do pecador foi realizada na cruz e a salvação do pecador na vida dele é possível. A transformação da sua vida é possível pelo poder do Evangelho. É necessário, então, que a palavra de Deus seja pregada. O texto em que nós lemos, no versículo 47, diz assim, as palavras de Jesus: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Jesus Cristo diz então que depois que ele realizou a sua obra, depois que ele realizou o Evangelho, morrendo na cruz e ressuscitando, agora é necessário que a igreja pregue em seu nome o arrependimento dos pecados para a remissão dos pecados a todas as nações. Então, um elemento fundamental da missão da igreja é que a igreja pregue
o Evangelho. O Evangelho deve ser anunciado. Todas as pessoas devem conhecer sobre o perigo dos seus pecados e devem arrepender-se dos seus pecados. Como eles vão conhecer que estão perdidos nos seus pecados? Nós devemos anunciar. Como eles encontrarão o caminho de salvação e de perdão em Cristo Jesus? Nós precisamos anunciar. É necessário que os pecadores se arrependam. É necessário que eles recebam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para serem salvos. Como eles vão fazer isso? O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 10. Como eles crerão? É necessário que preguemos, é necessário que eles escutem, é necessário que o Evangelho impacte a vida deles, para que eles possam reconhecer os seus pecados, arrependerem-se dos seus pecados e receber a reconciliação e a salvação. O texto nos diz, irmãos, que nós devemos fazer isso, a igreja deve fazer isso, deve pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações, a toda criatura, a todas as pessoas. Nós sabemos pelo livro de Atos que nós devemos fazer isto desde onde estamos até os confins da terra. Então esta é a nossa grande missão. Aqui nós estamos diante da nossa grande responsabilidade. Apresentar o Evangelho, a palavra de Deus, a todas as pessoas. Irmãos, eu quero perguntar a vocês, a cada um dos irmãos, nós temos pregado o Evangelho? Nós temos chamado as pessoas ao arrependimento dos pecados? Nós temos mostrado às pessoas o que Jesus Cristo fez para nos salvar? Nós temos convidado as pessoas a crer em Jesus e a seguir a Jesus? Esta é a missão da igreja. Nós devemos fazer isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Devemos fazer isso no nosso bairro, na nossa cidade. Devemos fazer isso no nosso país, mas também em outros países. A missão da igreja é pregar o Evangelho até os confins da terra, a todas as nações. Segundo o texto, ser as testemunhas da salvação em Cristo Jesus, até os confins da terra. Será que nós temos realizado isso, irmãos? Eu tenho convicção que dentro das nossas igrejas existem muitos missionários para as nações. E dentro das nossas igrejas existem os recursos para realizar a obra do Senhor até os confins da terra. Então, este é o segundo elemento fundamental da missão da igreja, a pregação do Evangelho por parte da igreja. Para terminar essa mensagem, irmãos, Lucas mostra nas palavras de Jesus o último elemento fundamental da missão da igreja. É o revestimento do poder do Espírito Santo. O revestimento do poder do Espírito Santo. O último versículo do nosso texto, na nossa meditação, versículo 49, nas palavras de Jesus, o Senhor Jesus disse assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ordenou aos seus discípulos que aguardassem a promessa do Pai. Esta promessa do Pai é o derramamento do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo, é a chegada do Espírito Santo, que aconteceu em Pentecostes. A igreja, os primeiros discípulos, os apóstolos, foram revestidos do Espírito Santo para cumprir a missão. Este é um elemento fundamental da missão. O que Jesus está mostrando é que os discípulos não podiam ir realizar a missão sem o Espírito Santo. Irmãos, eu quero destacar aqui o ministério do Espírito Santo. Eu quero desafiar você a ler o Evangelho de João, nos capítulos 14, 15 e 16,
quando Jesus, lá no Evangelho de João, mostra o ministério que o Espírito Santo iria realizar. Jesus consolou seus discípulos dizendo: eu vou deixar vocês, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu enviarei o outro Consolador. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes para que a igreja não estivesse só. Nós não estamos sós para cumprir a missão. Nós podemos realizar a missão e somente podemos realizar a missão por causa do Espírito Santo. Mas ele está conosco. Irmãos, às vezes nós achamos que é muito difícil fazer missões, é muito difícil pregar o Evangelho. E nós desanimamos e não realizamos esta obra. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos realizar esta obra por nossas capacidades. Nós não temos que realizar a missão pelas nossas capacidades. É o Espírito Santo quem vai usar a nós. E é isso que Jesus Cristo mostra lá no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16. O Espírito Santo nos fará lembrar as palavras de Jesus. O Espírito Santo estará sempre conosco. O Espírito Santo é a principal testemunha de Cristo. O Espírito Santo nos usa para dar o testemunho. E o Espírito Santo atua na vida dos perdidos que são eleitos para que eles recebam a palavra de Deus. Lembram que lá em João 16, Evangelho de João capítulo 16, Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, sem o Espírito Santo nós não podemos realizar a missão. Mas nós temos o Espírito Santo para realizar esta obra. É tão maravilhoso, irmão, saber isto. Eu quero dizer para os irmãos que eu quero que os irmãos saibam que quando nós nos envolvemos com a pregação do Evangelho, quando nós nos envolvemos com a prática de fazer discípulos, quando nós nos envolvemos com as missões ou com a missão da igreja, nós estamos sendo colaboradores do Espírito Santo. Nós devemos dispor as nossas vidas para que o Espírito Santo nos use. Quem vai realizar a missão é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande agente da missão, do cumprimento da missão. Nós somos apenas instrumentos. Irmãos, eu quero terminar rogando que esta palavra se cumpra nas nossas vidas. Que nós possamos guardar esse texto em nosso coração e saber que o Senhor Jesus entregou esta missão a nós. E aqui nesse texto nós vemos os elementos fundamentais da nossa missão, da missão da igreja. Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo realizou o Evangelho para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos anunciar a salvação a toda criatura. O segundo elemento fundamental, a pregação por parte da igreja. Nós devemos pregar, anunciar, proclamar o Evangelho a toda criatura e a todas as nações. E em último lugar, o revestimento do poder do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo conosco e ele nos usa como instrumentos para realizar a missão. Com estes três elementos fundamentais, irmãos, nós cumprimos a missão. E que a missão que o Senhor Jesus nos entregou seja cumprida por cada um de nós e por cada uma das nossas igrejas. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.